Bom, senhores, hoje eu vou explicar para vocês do que se tratam as funções, que é um assunto muito importante que cai sempre nos vestibulares. Eu coloquei um texto aqui para poder explicar em palavras antes da gente começar o trato matemático, porque em um primeiro momento é importante que nós aprendamos a ideia do que se trata uma função. Então, o que é uma função? É uma relação entre dois conjuntos, A e B, em que cada elemento do conjunto B possui apenas um elemento correspondente no conjunto A. O conjunto A recebe o nome de domínio e o conjunto B recebe o nome de contradomínio. Ainda é válido lembrar que nem todo elemento do contradomínio possui correspondência com o domínio. O conjunto dos elementos do contradomínio que possuem correspondência com o domínio recebe o nome de imagem da função. Em um primeiro momento pode ficar confuso, mas agora eu vou explicar por meio de imagens, para que o entendimento fique mais fácil. Então aqui eu tenho a seguinte situação, eu tenho aqui o conjunto domínio e o conjunto contradomínio. Observe que cada elemento do domínio tem apenas um correspondente no contradomínio. Porém, o contradomínio possui mais elementos do que o domínio. Esses elementos do contradomínio, que possuem uma relação com o domínio, recebem o nome de conjunto imagem. Nessa segunda situação aqui, eu tenho dois elementos diferentes do domínio com uma mesma imagem. Isso não contraria minha definição de função. Essa relação aqui também é uma função, porque para cada elemento do domínio eu tenho apenas um correspondente no contradomínio. No entanto, nessa situação aqui, eu tenho um elemento do domínio possuindo duas imagens no contradomínio. Isso contraria diretamente a minha relação de função, a minha definição de função, que diz que para cada elemento do domínio eu teria apenas um correspondente no contradomínio, o que não é verdade nesse caso. Eu tenho um elemento do domínio com dois correspondentes diferentes no contradomínio. Então, essa relação ela não é função. E eu tenho aqui uma quarta relação, onde eu tenho aqui o conjunto do domínio e o conjunto do contradomínio, e essa relação não é uma função porque nem todos os elementos do domínio possuem uma correspondência no contradomínio, o que contraria a minha definição de função, que diz que para cada elemento do domínio eu tenho que ter um correspondente no contradomínio. Aqui nesse caso eu teria 4 elementos no domínio, onde só 3 teriam correspondentes no contradomínio. Então essa relação aqui ela não é uma função. Partindo para uma análise gráfica, onde eu tenho aqui no eixo Y o meu contradomínio e no eixo X o meu domínio, nessa primeira situação aqui eu tenho uma relação que eu já posso adiantar para vocês que é uma função. Por quê? É uma função do primeiro grau, né, que forma uma reta, onde eu tenho cada elemento do domínio com um correspondente no contradomínio. Eu pego esse valor de x1, aplico numa lei de transformação e eu obtenho esse valor de y1. Então, cada elemento do domínio tem apenas um correspondente no contradomínio. Então, essa relação aqui é uma função. Essa segunda relação aqui, observa, eu tenho um elemento no domínio com 3 correspondentes no contradomínio. Isso contraria a minha definição de função, que diz que para cada elemento do domínio eu teria que ter um correspondente apenas no contradomínio. Então, esse gráfico aqui ele ilustra uma situação parecida com essa, que o mesmo valor do domínio possui valores diferentes no contradomínio. Então, essa relação aqui ela não é uma função. Essa terceira relação, embora eu possua um gráfico mais complexo do que esse primeiro que foi analisado, segue sendo uma função, porque para cada valor do domínio eu tenho um correspondente no contradomínio. Se eu aplico x1 na lei de transformação, eu obtenho y1. Se eu aplico x2, eu obtenho y2, e assim sucessivamente. Então, essa relação aqui também é uma função.